Tentei retomar minhas lembranças de menino. As boas lembranças com os amigos, e em quase todas elas eu lembro que estávamos em algo que envolvia futebol. Fosse na rua, nas quadras da escola, no campo do Blumon ou até no campo de terra da rua de baixo. Estávamos sempre felizes. Me lembro das brigas, dos dias que jogamos mal e dos dias que um ou outro de nós era o melhor jogador do mundo. Em todos esses dias éramos felizes. Então, talvez eu seja um bobalhão por pensar assim, mas acabei relacionando sempre o futebol com felicidade. É claro que quando você cresce e vira um jogador profissional, aquilo vira um trabalho. Você passa a depender e viver daquilo, mas não consigo imaginar que alguém cresça e simplesmente perca esse sentimento de felicidade por jogar futebol. Imagine você entrar em campo por um time gigante que você sabe que move a paixão de milhões e você tá ali, é um privilégio, uma dádiva divina, e ainda assim você não sentir alegria? Deve ser a pior coisa do mundo. O Igor Gomes surgiu pro futebol como um jogador que seria a solução pro São Paulo. Chamado de novo Kaká, sondado pelo Real Madrid, inevitavelmente o garoto era feliz. Mas jogo a jogo as coisas foram tomando um outro caminho, que o tiraram do São Paulo, e hoje ele é herói do Atlético Mineiro na Libertadores, embora tenha saído do São Paulo como um grande vilão. Mas como foi que o Igor Gomes foi de maior promessa para vilão no São Paulo? Por que foi que o jogador perdeu a alegria de jogar? E como foi e por que foi que ele deixou o São Paulo? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, tenho que pedir que você se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho pra você da 1xBet e depois vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 24 de março de 2019, o São Paulo enfrentava o Ituano pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Um menino das categorias de base fazia o seu quarto jogo pelo São Paulo, era o primeiro como titular, e naquele dia o São Paulo venceu por 2-1 o Ituano, e os 2 gols do tricolor foram dele, Igor Gomes, menino que já foi comparado com o Kaká, as péssimas comparações que em nada ajudam e geram expectativa em cima dos novos jogadores e cobranças irracionais. E eu sei que se você acompanha aqui o canal, sabe que nesse exato ponto a gente costuma entrar na história do jogador, ir além de como ele surgiu pro futebol. Eu costumo te falar o nome dele completo, onde e quando ele nasceu, desse jeitinho aqui. Igor Silveira Gomes, mais conhecido apenas como Igor Gomes, nasceu em 17 de março de 1999 em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Comum você tá acostumado com essa passagem no canal. Eu falo isso sobre todos os jogadores, mas às vezes a gente esquece o que isso significa. Nós também nascemos em um dia, em um lugar, nós também temos um nome completo e um nome pelo qual somos mais conhecidos. E isso não é à toa, isso significa algo. Assim como eu e você temos uma história que vai muito além do que trabalhamos, o Igor Gomes também tinha uma história assim. Teve uma infância com sonhos, alegrias, tristeza como qualquer outro. Assim como você e eu, em algum momento, também fomos desacreditados no que fizemos, o Igor Gomes, em algum momento ou muitos momentos, também deve ter sido. E sei lá em que ponto da vida dele perceberam que ele era tão bom como jogador que aquilo poderia virar uma profissão. O Igor Gomes deixou o time de base do América para ir pro Tanabe. Do Tanabe, ele foi pro São Paulo em 2013, viveu em Cotia com outros meninos tão cheios de sonhos quanto ele. Tenta imaginar quantas vezes o Igor Gomes não pensou em desistir quando ele ainda era criança nas categorias de base, por estar longe de casa, da família, dos amigos, dos abraços. A única coisa que mantinha ele ali em Cotia, longe de casa, acreditando no sonho, era justamente o futebol. Na vida de um menino de 14 anos, longe de casa e de tudo que lhe dá segurança, o futebol é uma constância. Era o futebol que lhe dava esperança e boas lembranças, como deu a você quando você fez aquele gol do
Interclasse, lembra? Como deu a você naquele dia que você fez o gol e o seu time ganhou da rua de baixo ou da rua de cima. Porque no fim, o que nos une e nos apaixona por esse esporte são as lembranças desses momentos que se tornam eternos dentro da nossa fugaz memória. Então se pra gente aquele gol contra a rua de baixo ou de cima, aquele gol no Interclasse ou aquele gol naquele amistoso contra aquele time no campo já é tão importante, imagina como não foi pro Igor Gomes naquele primeiro jogo de titular em 24 de março de 2019, marcar 2 gols contra o Ituano nas quartas de finais do Paulista. Naquele dia, tudo virou verdade. Olha, acredito que ele até aceitaria que o chamassem de novo Kaká ali. Afinal, ele havia sido o cara do jogo e merecia muito curtir aquele momento. Porque aquele momento, aquela alegria, aquele sorriso, tudo ia desaparecer em pouco tempo. A torcida que o elegeu novo Kaká, a torcida que acreditou no jogador, viu o time chegar na final do Campeonato Paulista em 2019 e perder pro Corinthians. Viu o time numa crise terrível, trocando de treinadores como se troca de roupa de baixo e sempre numa constância, todos os treinadores acreditavam no Igor Gomes. Inclusive, no dia 29 de março de 2020, o jornal AS da Espanha publicou que o Real Madrid estava interessado na contratação do jogador e estaria disposto a pagar 290 milhões de reais para o São Paulo para contratar o Igor Gomes. Essa proposta oficial nunca chegou de fato, afinal o São Paulo, sempre de pires na mão pelas diretorias desastrosas, estaria pronto para embalar o garoto e enviar para fora como presente. Outros clubes como Sevilha, Ajax e Barcelona também monitoravam o atleta, mostravam interesse, mas nunca houve proposta. E não duvido que o Igor Gomes ouviu do interesse desses clubes e se deslumbrou. O São Paulo é gigante, quem duvida disso é maluco. Mas a gente tá falando de hoje ligas que reúnem os melhores atletas do mundo. É um sonho para qualquer jogador jogar nesse nível de competitividade, disputar uma grande liga europeia, uma Champions League. Talvez ele tenha se deslumbrado em algum momento, faz parte. Eu meteria uma perna danada. Real Madrid de olho em mim, tá maluco, papai? E depois disso, a bola do Igor Gomes começou a murchar. Os gols sumiram, errava passes bobos, mas nenhum torcedor pode acusar o Igor Gomes de falta de vontade. Só que é justo o torcedor dizer que ele caiu muito de rendimento. Mas seria normal, em um grande time, um jogador cair de rendimento. Ele pegaria um tempo no banco de reservas e recuperaria a boa fase. Mas como ele ia fazer isso num time ruim como o São Paulo tinha? Se ele saísse, entraria quem? A torcida pedia sua saída, mas nunca se perguntou quem deveria entrar no lugar dele. Os treinadores o mantinham no time. Bem ou mal, era o que de melhor o clube podia oferecer aos treinadores. E o Igor Gomes estava mal mesmo, mas ele continuava correndo e se esforçando. O que não dava na técnica, ele tentava fazer na raça, mas nunca foi preservado pela diretoria e até por alguns treinadores. Alguns, inclusive, acabaram expondo o jogador demais, assim como fizeram com outros depois. Ei, tira a mão da cima. Não tem cansaço, caralho. É pra jogar, pra fazer o gol. Tenta ajoelhar, achando que você fez bem. O Igor Gomes, que era uma promessa do São Paulo, deixou de ser promessa e virou decepção. Vilão de derrotas e odiado por muitos torcedores. Enganação, mentiroso, nunca deveria ser jogador, eram algumas das coisas ditas pro jogador em redes sociais e às vezes até no estádio. O futebol, que devia ser alegria, passou a ser pra ele tristeza. Como você vai ser feliz com a torcida te perseguindo, desejando que você não tivesse no time? Você é mal desejado ali. Aí a gente vem falar de força mental. E quando a gente fala de força mental, na hora eu me lembro do Wendel. E você deve se perguntar, que Wendel? O Wendel era o pior lateral do mundo, sempre entregava o ouro, mas quem queria jogar de lateral, correr igual um maluco e ainda levar xingo, porque subiu, ou porque não subiu, ou porque subiu e não voltou a tempo, e porque subiu e não cruzou, ou porque cruzou errado, fazíamos a vida do Wendel ser um verdadeiro inferno. Tudo no time era culpa dele. Um dia, quando descíamos pro campo do Blumont, o Wendel não tava no portão, nem fizemos questão de chamar, passamos na ponta do pé, era um caneludo a menos. No outro dia, o Wendel também não tava. O Wendel nunca mais foi pro campo, nem mesmo pra assistir. Falamos que o Wendel era frouxo, que ele não aguentava a pressão. Colocamos outro de lateral e seguimos culpando alguém. Anos depois, o Wendel, já adulto, acabou contando que ele parou de ir porque não era mais legal. Sempre ele levava a culpa e que era melhor ficar em casa jogando videogame. O Wendel era ruim demais, e isso é verdade, mas foi o cara mais maduro que eu conheci com 14 anos. Entender tão jovem que quando não se é feliz com algo, não há sentido pra continuar sofrendo. Diferente do Wendel, o Igor Gomes é um profissional, ganha vida com isso, não podia parar e largar tudo pra ficar jogando videogame. Mas ele podia sim ser feliz em outro lugar. Com o fim do seu contrato, ele deixou o São Paulo pra ir pro Atlético Mineiro.
Inclusive, ganhou uma boa valorização salarial ao ir pro Galo. No começo, um pouco de desconfiança, seca de gols, a torcida olhando atravessada, mas hoje o jogador é herói do Atlético Mineiro na classificação para a fase final da Libertadores. Com gols em jogos importantes, num time com Hulk, Paulinho e Pavon, entre outros craques, é um menino que chegou desacreditado que foi o grande destaque com gols que garantiram a classificação do Galo na Libertadores. Quando chegou no Atlético Mineiro, o Igor falou que no São Paulo ele já não estava mais feliz, mas ele não culpou a torcida, não culpou diretoria, time, treinador, estrutura, nada. Falou sobre o que ele viveu, agradeceu pelo que passou e viveu no tricolor, foi respeitoso e agradecido, virou a página e hoje voltou a sorrir no Atlético Mineiro, porque no futebol o que vale no fim é justamente sorrir, ser feliz, construir lembranças de felicidade, seja para sua história ou para sua história junto com a torcida. Que o Igor Gomes seja feliz, continue sorrindo, é um moleque nota 10 e merece demais tudo que tá vivendo. Inclusive, nessa Libertadores, eu sou Atlético justamente pelo Igor Gomes. Ah, e sabe o Wendel? Pois é, hoje ele é treinador de futsal, feliz, se encontrou e é um grande cara. Mas e você, torcedor? Acha que o Igor Gomes foi injustiçado pela torcida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E outra coisa, você se lembra do Lucas Prato? É, o Lucas Prato que disse que não ia sair do São Paulo e acabou saindo e a torcida ficou chateada. A gente fez um vídeo sobre isso, clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu com ele.